Olha, quando a gente recebe um diagnóstico relacionado ao coração, é super normal surgir um monte de dúvidas, principalmente sobre exercício físico. Será que é seguro se movimentar? Como é que eu posso fortalecer meu corpo sem colocar o coração em risco? Hoje, a gente vai explorar como o Pilates pode ser uma resposta bem segura e eficaz para essas perguntas. É um caminho, sabe? Um caminho para ter mais saúde e, claro, mais tranquilidade. Mas antes de dar o primeiro passo, a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Pense no Pilates como um grande aliado no tratamento, uma ferramenta poderosa, mas que nunca, em hipótese alguma, substitui o acompanhamento médico e os remédios. A conversa com o cardiologista é o que dá o sinal verde. É o que transforma o exercício em terapia de verdade, com total segurança. E aqui está o grande dilema que muita gente enfrenta, né? Como é que a gente recupera a força, a confiança no próprio corpo, sem sobrecarregar o coração? A resposta, que pode até surpreender, está num método que não foca na exaustão, mas sim na inteligência do movimento. Vamos descobrir como isso funciona na prática? Para entender por que o Pilates é tão bom para isso, a gente tem que voltar na origem dele. O método nasceu com o propósito de reabilitação, sabia? Ajudava soldados a recuperar os movimentos depois de se machucarem na guerra. Ou seja, ele foi pensado desde o início para reconstruir o corpo de uma forma segura, controlada. É essa essência, esse DNA de recuperação consciente que faz dele um aliado tão perfeito para quem precisa cuidar do coração. Mas, afinal, o que faz o Pilates ser tão seguro e eficaz? Não são só os exercícios em si, mas sim os 6 princípios que guiam cada movimento. Pensa neles como se fossem as regras de segurança, os pilares que protegem o coração enquanto o corpo todo se fortalece. Vamos então desvendar esses 6 princípios. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça que, quando a gente junta tudo, cria uma prática de exercício que é, bom, perfeitamente ajustada para quem precisa de um cuidado especial com o coração. Olha só como esses princípios conversam entre si para proteger o coração. A concentração acalma a mente, o que, por consequência, já acalma os batimentos. O controle evita qualquer movimento brusco, sabe? Mantém o esforço sempre suave. O fluxo garante que a pressão arterial fique estável, sem aqueles picos perigosos. E a respiração? A respiração é a maestrina de tudo isso, garantindo que o oxigênio chegue onde precisa, de forma calma e eficiente. Juntos, eles criam um ambiente de exercício totalmente seguro. Ok, tudo isso parece ótimo, mas como a gente sabe na prática se a intensidade do exercício está correta? Felizmente, a ciência nos dá uma ferramenta para medir isso com muita precisão, o MET. Vamos entender rapidinho o que essa sigla significa para a segurança de todo mundo. Para simplificar, um MET é o corpo totalmente em repouso. Uma atividade de, digamos, 3 METs exige que o corpo trabalhe 3 vezes mais do que se estivesse parado. É um jeito bem simples e universal de entender exatamente o quanto a gente está exigindo do nosso sistema cardiovascular. E é aqui que a gente vê onde o Pilates se encaixa nesse mapa de intensidade. Ele fica bem ali na zona moderada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele desafia o coração na medida certa para fortalecer, como um bom treino deve fazer, mas sem nunca levar a um esforço excessivo ou perigoso. É o equilíbrio perfeito entre ser eficaz e ser seguro. Para a gente ter uma ideia ainda mais clara, fazer uma aula de Pilates no chão, o chamado Mat Pilates, exige do coração um esforço bem parecido com o de uma caminhada em ritmo um pouco mais acelerado. A grande vantagem é que, no Pilates, cada movimento é controlado, não tem impacto nas articulações e a respiração é sempre guiada. Isso faz dele uma alternativa bem mais segura e completa para muita gente. Agora que a gente já entendeu que é seguro, vamos aos resultados. O que a ciência realmente diz sobre o impacto do Pilates na pressão e na capacidade do coração? Olha, os dados são bem animadores. É isso mesmo. A prática regular pode diminuir a pressão arterial sistólica, aquele primeiro número da medição, sabe, em até 10 pontos. Para quem convive com hipertensão, isso é uma redução que faz uma diferença real no dia a dia. Muitas vezes tem um impacto parecido com o de um medicamento, só que de forma totalmente natural. E esse número aqui, ele representa o aumento no consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo. Pensa no VO2 máximo como se fosse a potência do motor do sistema cardiovascular. Aumentar isso em até 15% significa um corpo mais eficiente e é um dos melhores indicadores de saúde e longevidade do coração. Talvez um dos benefícios mais importantes seja aquele que a gente não vê. O Pilates atua como um regulador do nosso sistema nervoso. Ele ensina o corpo a sair daquele estado de alerta constante, o modo luta ou fuga, e a entrar mais fácil no estado de calma e recuperação.
Para o coração, isso se traduz em menos estresse, batimentos mais regulares e um ambiente interno muito mais seguro. Então, resumindo a história, os ganhos são bem claros e eles se somam. Com a pressão mais controlada, mais fôlego para as atividades do dia a dia e um sistema nervoso mais calmo, o resultado final é inevitável. Uma melhora que dá para sentir, uma melhora significativa na qualidade de vida. Os benefícios são animadores, não são? Mas a pergunta mais importante é: qual é o caminho certo para cada pessoa? E a resposta sempre começa com uma avaliação médica. É ela que vai identificar o ponto de partida e definir o nível de risco cardiovascular. O cardiologista vai ajudar a definir em qual dessas 3 categorias cada pessoa se encaixa: baixo, moderado ou alto risco. E para cada uma delas existe um plano de ação, uma prescrição de exercício específica e, claro, segura. Para quem se enquadra na categoria de baixo risco, o horizonte é mais amplo. Tem mais liberdade para escolher entre aulas no solo ou nos aparelhos. O objetivo aqui é acumular entre 150 e 300 minutos de atividade moderada por semana. Essa é a meta de ouro recomendada para uma saúde cardiovascular bem robusta. Agora, para o risco moderado, a palavra-chave é supervisão. Aqui, a presença de um fisioterapeuta especializado é fundamental. Ele vai ser os olhos e os ouvidos do processo, garantindo que a intensidade esteja sempre na faixa segura e ajudando a evitar hábitos perigosos, como prender a respiração, que podem elevar a pressão de repente. E mesmo para quem se encontra na categoria de alto risco, a mensagem é muito clara: o movimento ainda é o melhor remédio. Neste caso, o Pilates é aplicado de forma quase cirúrgica, na sua versão clínica, e sempre dentro de um programa de reabilitação cardíaca. O começo é com passos pequenos, de forma bem gradual, comemorando cada avanço e sempre sob o olhar atento da equipe de saúde. E essa é, talvez, a mensagem mais importante sobre como começar. Para qualquer pessoa com uma condição cardíaca, o Pilates clínico é o caminho mais seguro e eficaz. Por quê? Porque ele é individualizado, adaptado e conduzido por um profissional de saúde que entende as necessidades específicas de cada um. E eu quero terminar com a ideia que para mim é a mais importante de todas. O maior perigo para um coração que precisa de cuidados não é o movimento, é a falta dele. O medo não pode ser uma sentença de ficar parado. O segredo não é parar, mas sim aprender a se mover do jeito certo. Então, o próximo passo é uma conversa. Leve o que a gente discutiu aqui para a próxima consulta. Converse com o médico, tire as dúvidas e descubra se o Pilates pode ser aquela peça que estava faltando no plano para uma vida com mais saúde, mais confiança e, acima de tudo, com mais movimento.